Fortaleza está em alerta após a confirmação de 13 casos de raiva em morcegos registrados entre os meses de janeiro e maio deste ano. Embora a cidade não registre casos de raiva humana desde 2003, a presença do vírus em animais silvestres reforça a importância da prevenção, especialmente por meio da vacinação de cães e gatos e dos cuidados ao encontrar morcegos com comportamento incomum. As autoridades de saúde orientam a população a não tocar nesses animais e a procurar atendimento médico em caso de contato, mordida ou arranhão. E esse é o tema do Papo Saúde de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o Joaquim de Mello, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da Prefeitura de Fortaleza, e o Anderson Ribeiro, que é médico veterinário, também da Prefeitura de Fortaleza. Um prazer recebê-los aqui no Papo Saúde. O que é que isso representa para a saúde pública de Fortaleza, esses 13 casos confirmados somente este ano? Olá, cumprimentar e agradecer, o convite para esclarecer para a população aí essa questão que está ocorrendo em Fortaleza. É uma questão de vigilância ambiental, de vigilância em saúde, e representa um alerta, Nós não devemos também entrar em pânico, É um movimento de vigilância em saúde adequado e proporcional ao agravo que nós estamos enfrentando, tendo em vista que a gente observou nos estudos epidemiológicos um aumento da escalada de casos de morcegos com raiva em Fortaleza. A gente vem acompanhando na série histórica ano a ano e a gente disparou esse alarme tendo em vista que a gente observou que agora em maio a média de morcegos com raiva está aumentada. E como é que o morcego, como é que a doença do morcego pode chegar no ser humano? Ele pica o animal, o cão e o gato, como é que acontece essa prevenção? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço para falar de um tema tão importante que é a questão da vigilância e controle da raiva. O morcego, na verdade qualquer mamífero, são animais passíveis de transmissão e de adoecimento pela raiva. Quais são as principais formas de transmissão? A mordida o principal ponto, mas arranhadura e lambeduras também. Morcegos, por serem animais silvestres e principalmente mamíferos com capacidade de voo, eles têm uma grande dispersão no ambiente, principalmente no ambiente urbano. E a gente observa que esse aumento dos casos de raiva em morcegos também pode estar associado com as modificações no ambiente. Então, por que a gente está encontrando mais esses casos? Muito provavelmente por causa da modificação do ambiente urbano, dessas pequenas áreas verdes que cada vez mais vai diminuindo. Então, isso gera um alerta para a gente. O morcego em si ele é um animal que, naturalmente, a gente vai ter uma aversão pelo aspecto desse morcego. Mas o cão e o gato não. Porque o gato, por ser um animal de hábito para caçar, ele vai ver um morcego caído no chão, ele vai brincar com aquele animal, ele vai tentar matá-lo, e aí ao ter contato com esse morcego possivelmente doente, pode transmitir a raiva para esse gato. E aí o ser humano, por ter um contato muito próximo com esses animais domésticos, acaba que existe um risco dessa transmissão da raiva passada do morcego para o animal doméstico e do animal doméstico para o ser humano. Daí a importância do cachorro, do gato estarem vacinados para quando existir esse contato não pegar a doença. Como é que é a campanha de vacinação antirrábica aqui em Fortaleza? A vigilância ambiental ela vem adotando medidas e estratégias para conseguir alcançar toda a nossa população, tendo em vista que a população de Fortaleza a cada dia cresce, e nós somos a quarta maior capital do país. A população ela cada dia aumenta e traz para si o convívio com os animais domésticos, Toda família hoje em dia tem um cachorrinho, um gatinho, e esse animal se torna um ente querido, Esse contato diário, e até complementando o que o Dr. Adson falou na forma de contato, muitas vezes até lambendo, algumas pessoas têm o hábito que não é saudável, de deixar o animal lamber as mucosas, da boca e eventualmente dos olhos, o que facilita o contágio de muitos vírus que estão ali na boca do animal, como o da raiva, mas também de bactérias que possam colonizar a boca do animal, podendo causar não só a raiva, mas outros problemas de saúde. Doutor, a vacina antirrábica ela é anual? A vacinação ela tem reforço anual.
Mas, por exemplo, a vacina ela é aplicada em animais a partir de 3 meses de vida, e nesses animais que a gente chama de animais primovacinados, que é a primeira vacinação é uma dose da vacina, repete com 30 dias e depois fica fazendo esse reforço anual. E quando a gente fala de campanha de vacinação, eu estou falando de vacinações em massa, que então a gente, pelo Ministério da Saúde, pelas recomendações internacionais, a gente tem um percentual X a ser atingido, que é 80% da cobertura de cães e gatos que a gente tem na cidade. Então, pelo menos 80% dos cães e gatos que residem em Fortaleza, é importante que a gente atinja essa cobertura vacinal. E, Joaquim, a gente tem conseguido atingir esses 80% ao longo das campanhas? No ano passado, nós, através de um esforço, né, conjunto, toda a Secretaria de Saúde, né, capitaneada pela Célula de Vigilância Ambiental, mas com o apoio das unidades básicas de saúde, inclusive, e dos profissionais, agentes de combate às endemias, agentes de saúde, nós conseguimos, né, com muitas estratégias novas, né, inclusive nas ruas de áreas socioeconomicamente menos desenvolvidas, nós desencadeamos ações específicas para que essas comunidades vulneráveis recebessem uma atenção diferenciada desses agentes na campanha vacinal. Quando a gente está fora da campanha, né, que a prefeitura está lá chamando, que faz vários postos na cidade toda, onde é que a população pode buscar essa vacina de forma contínua? É muito pertinente sua pergunta e lembrar a população que nós temos 8 boxes de zoonoses que vacinam todo dia, de segunda a sexta. Esses boxes você tem acesso ao endereço deles no site da prefeitura e nós temos uma central, a Unidade de Vigilância em Zoonoses, na rua Betel 2980, que funciona de domingo a domingo, inclusive com plantão do médico veterinário. E é muito importante que a pessoa escolha um dia da semana para comparecer pelo menos uma vez ao ano a um desses pontos para fazer a vacina antirrábica e evitar que uma doença fatal adentre na sua família, no seu convívio. E sem falar que a gente também tem Vetmóvel, né, que fica aí de forma itinerante rodando a cidade. Uma outra informação importante é vacinar cão e gato, aquele cão e gato doméstico. A procura é até grande, né? Mas aqueles animais que são animais coletivos, aqueles animais que vivem nas ruas, como é que eles são vacinados? Hoje as organizações das famílias estão muito diversificadas, né? A gente observa, inclusive, pessoas que se juntam para ter animais de natureza comunitária, né? Aquele animalzinho que está ali eventualmente na rua, mas tem um grupo de pessoas simpatizantes, protetores, que levam comida, que fornecem água, eventualmente até levam a consulta do veterinário. Vale lembrar que essas pessoas que dão a comida são responsáveis por levar o animalzinho uma vez por ano para vacinar, não custa nada ali, completar a questão do cuidado com este animal. Tanto fornece a comida e a água, como também conduz o animal para vacinar. Doutor Adson, e como é que a gente sabe o animal está vacinado, não está vacinado? Que sintomas esse animal doente vai poder passar para a população ficar em alerta? Vale destacar que a raiva é uma doença neurológica. Ela causa uma lesão que a gente chama de encefalomielite aguda e progressiva. A raiva é uma doença que basicamente ela é 100% letal. A gente não disse que ela é 100% letal porque de 60 mil casos anuais que a gente tem da raiva, de uma doença que a gente tem registro na era de Cristo, e até hoje a gente tem em torno de 6 casos de cura. Então, a raiva é uma doença quase que 100% letal. Nos cães e gatos vai ser alteração de comportamento, hidrofobia, que é um animal que tem uma aversão à água, o animal não consegue beber água, ele não consegue deglutir a própria saliva, então é a que a gente chama de cealorreia, que é aquela salivação excessiva. E aí o animal ele também tem uma aversão à luz, né, que a gente chama de fotofobia. E aí vai progredindo esses sinais neurológicos. A raiva de transmissão de morcego, que é a raiva silvestre, ela é principalmente a raiva paralítica. A gente tende a acreditar que cães e gatos, né, raivosos, vai ser aquela raiva furiosa que o animal vai ficar babando e vai atacar. Não necessariamente, né? Essa raiva de animais silvestres ela é paralítica. E aí, invariavelmente, em torno de 10 dias, quando o animal começa a manifestar algum desses sintomas, ele vem a óbito. Então, se você
teve algum tipo de agressão por cão ou por gato, é muito importante perceber se teve algum tipo dessa alteração de comportamento, principalmente alterações neurológicas. Entendi. E aí, uma vez um ser humano, alguma criança, um adulto, qualquer pessoa teve contato com um animal doente, como é que tem que ser o esquema de proteção para essa pessoa? Eu sei que tem vacina nos postos de saúde, não é isso? A gente sempre recomenda que a pessoa, quando entra em contato, ela busque o atendimento médico especializado. Não é adequado que a população, por si só, faça uma autoavaliação, tendo em vista o risco que ela está correndo. É recomendado que ela busque, no caso, se é um animal doméstico, que ela tem a carteira vacinal atualizada e é uma lesão leve, ela faz a lavagem do local com água e sabão, comparece à unidade de saúde, um posto de saúde, para receber recomendações. Caso seja um animal desconhecido, com histórico vacinal não conhecido, também ela deve buscar a unidade de saúde, bem como conduzir esse animal à unidade de vigilância zoonose para receber as devidas orientações do médico veterinário. Não é adequado que a pessoa faça uma autoavaliação. Em qualquer caso, a gente não pode vacilar, né? Como diz no popular, a gente tem que buscar um médico veterinário e um médico da unidade de saúde para receber as orientações. E existe assim, uma janela, um período, o animal me mordeu hoje, eu tenho até amanhã, tenho até depois de amanhã para buscar essa avaliação? A recomendação na atenção primária, né, no posto de saúde, é que se um cão ou um gato lhe arranhou ou lhe mordeu, que você faça a observação por 10 dias. Porque em 10 dias, se for raiva... Observação do animal. Do animal, isso, observação do animal. Porque se aquele animal lhe agrediu por ser um sintoma da raiva, em 10 dias esse animal vem a óbito. Se ele não vier a óbito, a gente consegue descartar a raiva. O importante tive contato com o animal silvestre, quer seja morcego, o próprio sagui, sonho, que é muito comum na nossa cidade. Outros animais silvestres, como raposa, guaxinins, né, caçacos, tive contato com esses animais, vou ao posto de saúde imediatamente, porque não dá tempo de esperar muito. Então, é isso que eu ia perguntar. Não espera os 10 dias sem buscar o atendimento médico antes? Não, primeiro busca o atendimento médico, para saber se vai ser só a observação do animal ou se já vai entrar no esquema que a gente chama de pós-exposição, que aí vai ter tanto a vacina como a aplicação também do soro. E como é esse esquema? São quantas vacinas? O esquema ele é preconizado pelo Ministério da Saúde através de um manual técnico. Essa recomendação ela pode variar desde algumas doses da vacina apenas, quando a exposição não oferece um risco tão grande por recomendação médica, ou ela pode chegar a um risco elevado, como eu lhe falei, na questão do animal não ter histórico vacinal ou ter tido contato direto com um animal silvestre, ele deve tomar soro e vacina. Mas recomendamos que a pessoa busque a unidade de saúde para receber as orientações técnicas. Já são aí 23 anos, né, que Fortaleza não registra um caso de raiva humana, mas que sintomas no humano a doença manifesta? No ser humano, né, são doença neurológica. Então, a pessoa ela pode ter uma encefalite, né, dor de cabeça, uma apatia, não querer se alimentar, né, são sintomas neurológicos. Em alguns casos, a gente vê que a média, né, para a pessoa começar a manifestar algum dos sintomas, pode demorar de 1 a 2 meses, ou até um pouco mais ou um pouco menos. Vai depender onde foi a lesão. Se a lesão for muito próxima ao sistema nervoso central, a tendência é que os sintomas sejam mais rápidos. Se for uma lesão muito distante, por exemplo, no pé, uma mordida, demora até que esses sintomas sejam manifestados. Então, eu já vi algo do tipo, se mordeu na barriga é mais preocupante. Então, tem sentido, né? O local que o animal morde. Porque é uma doença causada por um vírus. E aí esse vírus, para ele conseguir, digamos assim, debelar o sistema imunológico, ele vai pelo sistema nervoso periférico. Ele não vai pelas vias tradicionais de transmissão. Então ele demora. O quanto mais longe está esse sítio do sistema nervoso central, vai demorar mais para ter a manifestação desses sintomas. Mas estamos falando então de uma doença que é 100%, quase 100% letal, né? Pouquíssimos casos são relatados de pessoas que ficaram curadas. No mundo, a gente tem um relato basicamente de 6 casos. É uma doença que tem a sua importância principalmente do ciclo urbano, né, que com as campanhas de vacinação a gente conseguiu quase que eliminar
a raiva do ciclo urbano, e aí a nossa preocupação é a persistência do ciclo silvestre. Eu sei que vocês já falaram um pouquinho no começo, mas vamos reforçar. A gente já teve 13 casos de raivas confirmadas em morcegos, e esse ano esse número está chamando muita atenção porque está crescendo muito, né? A que a gente deve esse crescimento tão rápido? Tem algum fato específico? Como o Dr. Adson falou, né? A questão do crescimento da cidade, ela aumenta a área urbana e diminui a área de florestas, que são os locais naturais que o morcego habita. Não que esteja errado o crescimento urbano, porque Fortaleza ela é toda urbana, ela não tem área rural no decreto que regulamenta a cidade. O decreto informa que toda a área de Fortaleza pode ser urbanizada, salvo as áreas de proteção ambiental especificamente delimitadas, que é o caso do Parque do Cocó, né, e as zonas de interesse social. O morcego, ele está nesses ambientes, mas como o Dr. Adson bem falou, ele tem um raio de voo muito grande. Dependendo da espécie do morcego, ele pode voar até 20 quilômetros, e isso nos deixa atentos para essa situação. Também lembrar que o morcego ele gosta de ambientes escuros, então eventualmente um forro da casa que esteja aberto, igrejas, áreas de estacionamentos ou prédios que estão em construção que favoreçam que ele fique ali mantendo seu ambiente de dormitório, pode facilitar o contato. Mas não novamente a gente deve reforçar, não é para demonizar os animais, os morcegos fazem parte da ecologia da cidade, eles se alimentam de insetos, eles dispersam sementes, né, quando eles se alimentam de frutas. Então a gente não deve ter nenhuma ação contra os morcegos. O que a gente deve é vacinar nossos animais domésticos, que é responsabilidade nossa. Se você traz para si, para dentro da sua casa, do seu convívio, um animalzinho de estimação, você tem que garantir o bem-estar dele em todos os aspectos, desde de um passeio para ele esparecer, né? Para ele interagir com outros animais, até a questão da carteira vacinal devidamente atualizada. Quer complementar, doutor? Sim, um ponto muito importante que, né, gera uma certa preocupação da população é a questão das colônias de morcegos, né, nesses ambientes domésticos. E aí o primeiro ponto que é importante a gente ter em mente: morcego é um animal silvestre, ele é protegido por uma legislação federal. Então, matar, agredir, maus tratos é crime também contra esses animais. Quais são as espécies de morcegos que a gente tem na cidade de Fortaleza? Principalmente espécies que vão se alimentar de frutas e de insetos, né? São os morcegos fitófagos e insetívoros. Até o presente momento a gente não tem a ocorrência do morcego hematófago, ou seja, daquele que se alimenta de sangue. Existe uma crença popular que acredita que só o morcego que se alimenta de sangue transmite raiva. Não, todos os morcegos podem transmitir raiva. Mas na cidade de Fortaleza, a distribuição, a ocorrência que a gente tem são desses morcegos insetívoros e morcegos que vão se alimentar de frutas. Joaquim, e qual é a orientação, então, se entrou um morcego na minha casa, o que é que eu devo fazer? Primeiro se afastar e manter os animais domésticos afastados dessa situação, né? Retira os animais, fecha o cômodo, se for um cômodo que consiga isolar, e liga para o número 156 para que os nossos profissionais de combate às endemias e o próprio médico veterinário compareçam ao local para fazer esse recolhimento. Tá ótimo. Para a gente encerrar, eu queria que os dois deixassem uma mensagem de alerta para a população de Fortaleza, para reforçar os cuidados de atenção. Eu queria dizer para a população que amar é cuidar. Se você ama seu bichinho de estimação, não é só o lacinho, não é só levar no pet shop, comprar várias bolinhas coloridas. A importância da saúde do animal é primordial para que você garanta o bem-estar dele, tanto da sua família como do animalzinho que faz parte também da família. Doutor Adson. Primeiro, muito obrigado, né, pelo espaço para falar de um tema tão importante, e eu queria deixar um alerta para a população. Então vamos ter responsabilidade com os animais silvestres da nossa cidade e também com os animais domésticos. A gente tem a vacinação disponibilizada gratuitamente. Então vacinar cão e gato
também é um ato de saúde pública, é um ato de amor, né, e faz parte também do Sistema Único de Saúde. Então, vamos levar tanto os cães como os gatos para vacinar, para que a gente dê essa proteção para esses animais. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o Joaquim de Mello, que é gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, e o Adson Ribeiro, médico veterinário da Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigada pelas informações, pelo alerta aqui para a população de Fortaleza, viu? Muito obrigado. Obrigado. Tá aí, fica a dica, vacinar cães e gatos faz parte da obrigação do tutor. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.